Salve, meus queridos nerds produtores de música eletrônica, aqui quem fala novamente é o João Mack, eu sou instrutor e fundador aqui da Drivet Academy e eu resolvi trazer para vocês uma série de vídeos sobre compressores. E hoje você vai aprender finalmente o que é um compressor e principalmente quando utilizar. Vamos lá então? Bom, vamos lá. Eu acho que não existe nenhuma forma melhor de eu te explicar o que é um compressor que não seja te mostrando este plugin aqui e te contando uma pequena história. Antigamente, quando não existia compressor, tá vendo isso aqui? Isso é um fader. Toda mesa de som tem um fader para cada canal. Então, antigamente, quando era gravado um vocal ou algum instrumento, você tinha que controlar o volume daquela performance através do fader. Então você ficava lá com o dedo e fazia para cima, para baixo. Assim como este plugin aqui vai fazer nessa performance desse vocal, que nós temos uma diferença de volume grande aqui, ó. Olha só, vou reproduzir. Damn, summer air, dress rebel without a care. It took just one look and we were gone. All the people but no one there. We shared a moment and now you're at my phone, babe. And boy, I get that, but we never get back that tender love. Então o que nós podemos perceber aqui é que existe muita variação de volume. Ela está cantando mais baixo aqui neste momento e neste momento aqui ela dá aquela empolgada e acaba cantando mais alto. Muito disso ocorre também na gravação de outros instrumentos, né? Guitarra, violão, piano. A intensidade com que o pianista, por exemplo, ou tecladista, né, aperta as teclas, vai dar um maior volume para aquele instrumento. Ou aqui na guitarra, no violão também, mesma coisa. Existem aqueles momentos de crescimento, né, onde realmente aumenta o volume. E antigamente era controlado este volume com o fader. Ficava uma pessoa controlando com o fader ali. Então o compressor surgiu dessa necessidade de você controlar a dinâmica de uma gravação. No nosso caso, a música eletrônica, a gente geralmente não trabalha tanto com gravação assim. Isso é uma coisa, inclusive, que eu recomendo vocês fazerem. Trabalhar com outros, com instrumentistas mesmo e gravar linhas de baixo, linhas de guitarra, vocalistas, trabalhem com vocalistas. Não fique somente na caixinha aí do seu computador. E, bom, a gente não tem muito contato, né? E acaba que a compressão muitas vezes não faz nem sentido, tá? Pra gente. Mas, voltando aqui a te explicar o que é um compressor, ele vai trabalhar com essa variação de volume, tá? Então, foi para isso que foi criado um compressor. A diferença é que, ao invés da gente ficar aumentando o volume, por exemplo, como aconteceu aqui, né? Que a gente aumentou o volume dessa parte, o compressor foi feito para diminuir o volume das partes mais altas. Então, eu estou aqui com o Pro C, que na minha opinião é o melhor compressor do mercado para computadores, o melhor compressor VCA. Então, a gente depois vai falar sobre os tipos de compressor que existem. Mas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer, olha, a partir deste ponto, eu quero que você abaixe o volume. Então, ao invés de ser como no Vocal Rider, onde ele está dando volume nas partes mais baixas, a gente vai diminuir o volume nas partes mais altas, que seria essa parte aqui, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente seta o limite que a gente quer que ele comece a atuar. Então, é aquele momento de estresse, vamos dizer assim. Quando uma pessoa está ali te incomodando, chega o limite, chega o threshold do momento onde você vai falar para ela, pô, para de me encher o saco. É basicamente isso. Aqui está tranquilo, chega um momento onde você não suporta mais. Esse é o limite, esse é o threshold. A gente pode até ver por essa linha aqui, ó, essa linha pontilhada horizontal. Olha só, esse sinal aqui, ó, tá abaixo do meu threshold, então não está me incomodando. It was that hot, damn, summer air, dress rebel without a care. It took just one. We shared a moment and now you're at my phone, babe. Então aqui nós tivemos um gain reduction, ou seja, uma redução de ganho, porque ele passou do meu limite, passou do meu threshold.
Então, um compressor atua diminuindo o volume a partir do momento em que ele estressou, ele passou do nosso limite. Então, o compressor não é feito para ganhar volume, e sim para diminuir volume. Se você estava utilizando o compressor para ganhar volume, você estava usando o compressor da forma errada, tá? Então, o compressor é feito para diminuir volume, para dar homogeneidade naquela gravação ou em samples, que seja. Então, já entrando na segunda parte do vídeo, que agora que você já entendeu o que é um compressor, que é um sistema, é um plugin que vai abaixar volume, né, vai diminuir a dinâmica, a diferença de volume, entra agora onde e quando usar o compressor. Quais são as funções de um compressor? E o compressor ele tem 4 funções básicas. Primeiro, é essa que a gente acabou de ver, de diminuir a dinâmica, controlar uma gravação, por exemplo, diminuir, né, o volume das partes mais altas. A sua segunda função é colar grupos. Então vamos supor que eu tenha aqui junto desse lead, eu tenha outros takes de gravação, outros background vocals, por exemplo, e eu quero colar todo mundo junto. Então utilizamos um compressor também para diminuir a diferença de volumes entre todas essas gravações. A terceira função de um compressor, o terceiro porquê usar um compressor, seria para a gente moldar o envelope de um som, por exemplo. Se a gente precisa abaixar o volume do início daquele som, do transiente do som, ou se a gente precisa diminuir um pouco o sustain daquele som. Tudo isso, lembre-se, é feito com o compressor porque estamos trabalhando com volume, com dinâmica. Então, para a gente fazer o tratamento de um envelope, por exemplo, de um som, estaríamos tratando do volume dele de acordo com o tempo, né? A quarta função seria o sidechain, uma função simples que já vimos algumas vezes aqui no canal. Se você ainda não viu, confere no card que eu vou deixar aí sobre sidechain. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido e tenham entendido o básico funcionamento de um compressor. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre os parâmetros, sobre os tipos de compressor e também vamos fazer aplicações práticas de compressão. Para você poder assistir a esses vídeos que vão sair nas próximas semanas, deixe seu e-mail no link que vai estar na descrição aqui para que você receba o conteúdo através do seu e-mail. Fechou? Bom, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa um like aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Segue também a gente nas redes sociais, @DryWetAcademy. O meu perfil é o @JoMacMusic e a gente se vê por aí. Tamo junto.